A Agricultura BR agora destaca a produção brasileira de grãos, com grande destaque para soja e milho, que detém mais de 86%, 86,7% de toda a produção de grãos do país. É importante lembrar que a temporada 16-17 deve contar com forte recuperação para essas duas culturas, que foram impactadas pelos fatores climáticos na última temporada. Foram impactadas de maneiras distintas. Isso porque a primeira safra brasileira teve sim impactos climáticos sobre a produção de soja, que fez com que se reduzisse em relação aos primeiros indicativos para a temporada passada, que inclusive estavam lá na marca de 100 milhões de toneladas, acabou sendo bastante reduzida para pouco mais de 95 milhões de toneladas. Mas não foi apenas com a soja, foi exatamente no milho e na produção de segunda safra que o fator clima falou bem alto. E aí a redução na produção brasileira foi extremamente elevada por conta das quebras no centro-oeste do país, em Goiás, principalmente, no qual mais de 70% de toda a produção foi perdida. Mato Grosso também, que teve forte perda na sua temporada de soja, e o Mato Grosso do Sul, que chegaram a perder próximo a 50% daquilo que deveria produzir. Com isso, o Brasil chegou a pouco mais de 66 milhões de toneladas de produção de milho. Então, independente do fator, tivemos o clima quebrando a safra brasileira. Um pouco menos na soja, um pouco mais para o milho, mas as duas culturas foram bastante influenciadas por este fator. Para a temporada 16-17, por enquanto, vai dando tudo certo. A primeira safra de milho, que é desenvolvida especialmente ou principalmente no sul do Brasil, deve atingir pouco mais de 29 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. A produção brasileira de soja, de acordo com o último levantamento, o quarto para a temporada 16-17, deve fazer com que a oleaginosa atinja 103 milhões 770 mil toneladas. E toda a produção nacional, 215 milhões e 300 mil toneladas de grãos. Então, por estes números, nós já enxergamos um pouco da importância desses dois produtos que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Milho, produção estimada em 84 milhões 480 mil toneladas. A soja deve ter uma produção de 103 milhões 770 mil toneladas entre os dois produtos. Aí o Agricultura BR quis saber aqui o comparativo, né? Somar produção de milho e soja, chega a 188 milhões 250 mil toneladas, só soja e milho. O Brasil inteiro, toda a produção de grãos, inclusive soja e milho, deve chegar a 215 milhões e 300 mil toneladas. Com isso, produção de soja e milho no Brasil totaliza quase 87% do total para a temporada 2016-2017. O estudo que você vai ver agora vai mostrar como é que está a situação de oferta e demanda para o milho e soja na temporada 16-17, de acordo com a visão da Conab. Então nós temos aqui mais números, começando pelo aquilo que acontece com o milho no Brasil e a sua produção nas últimas temporadas. Temporada 13-14 produziu 80 milhões e 50 mil toneladas, 14-15, a maior dessa série histórica aqui, 84 milhões 670 mil, a 15-16 teve quebra, vindo para 66 milhões 570 mil toneladas. A Conab corrigiu os números para a produção de milho entre dezembro e janeiro. Em dezembro, estimou 83 milhões 810 mil toneladas e agora em janeiro subiu para 84 milhões 480 mil toneladas de milho que devem ser produzidas no Brasil. Por enquanto, os dados vão dando conta que isso de fato deve acontecer. Bom, e são mais de 84 milhões de toneladas de milho que serão produzidas. O Agricultura BR quis saber qual que é a demanda total para a produção de milho. Portanto, somando aquilo que deve ser exportado e aquilo que deve ser consumido internamente, como é que deve ficar essa situação? E o Agricultura BR mostra agora que esses números ficam em torno, um pouco acima de 80 milhões de toneladas. Confira comigo aqui os dados. Nós temos aqui demanda total por milho no Brasil. 2012 e 2013 foram 79 milhões 450 mil toneladas. Eu destaco que neste ano o consumo foi de 53 milhões 280 mil e a exportação 26 milhões 170. Na 13-14, o Brasil, demanda total 75 milhões
milhões 460 mil toneladas, considerando que a exportação foram 54 milhões 500 mil toneladas e a exportação 20 milhões 920 mil. 14-15 foi uma temporada muito especial, porque as exportações foram muito altas. A 14-15 teve um consumo interno elevado de 56 milhões 740 mil toneladas e uma exportação de 30 milhões 170 mil toneladas de milho. A 15-16 tivemos uma redução forte, porque o consumo interno teve quebra na safra e com isso teve queda também no consumo e na exportação. 15-16, consumo de 53 milhões 380 mil e exportação de 18 milhões de toneladas. A 16-17, que está ali com a demanda total em 80 milhões e 100 mil toneladas, tem uma estimativa de consumo interno de 56 milhões e 100 mil toneladas e de exportação na casa de 24 milhões de toneladas. Então, esses são os números que formam a demanda interna por milho no Brasil. Se nós fôssemos falar aqui que sobra entre aquilo que será produzido e a demanda total pelo cereal no Brasil, vai dar uma diferença aí na ordem de 4 milhões de toneladas. Vamos continuar vendo os números? Nós temos mais um aqui, agora mostrando a produção de soja no Brasil, que vem em elevação. A exceção foi a 15-16, que, como eu já disse antes, teve quebra por conta de questão climática na última temporada. 12-13, 81 milhões 490 mil toneladas. 13-14, sobe para 86 milhões 120 mil. 14-15, 96 milhões 220 mil toneladas. A 15-16 deveria crescer também, o clima não deixou, 95 milhões 430 mil toneladas de produção de soja, e a 16-17 chegando a 103 milhões 770 mil toneladas. Ali você observa que o sistema arredondou para 103 milhões e 800 mil toneladas da oleaginosa. E a soja tem um ajuste muito intenso em relação àquilo que vai produzir e àquilo que vai ter de demanda total interna. Vamos comparar as safras? Nós temos aqui mais um gráfico. Esse último gráfico mostra a demanda total e toda a temporada. É muito ajustado. A 12-13, por exemplo, demanda total de 81 milhões 480 mil toneladas e produziu 81 milhões 490 mil. A sobra foi de apenas 10 mil toneladas. A 13-14, demanda total de 85 milhões 890 mil e teve produção de 86 milhões 120 mil toneladas. Sobrou 200 mil toneladas se considerar apenas a produção. 14-15, 97 milhões 170 mil toneladas de demanda pela soja no Brasil para uma produção que foi menor, de 96 milhões 220 mil toneladas, consumiu os estoques aqui no país. A 15-16, demanda total de 95 milhões 290 mil, se comparado à produção, sobrou apenas 200 mil toneladas no Brasil. E aqui, 16-17, com uma demanda total de 103 milhões e 500 mil toneladas, comparando com 103 milhões 770 mil, devem sobrar 270 mil se considerarmos apenas a produção. Agricultura BR mostra que este cenário aqui mostra e comprova que é extremamente ajustado tanto o quadro de oferta e demanda para milho quanto também para a soja.